Um bom dia aos irmãos que estão na nova dispersão. E vamos meditar hoje no livro dos Salmos, o primeiro Salmo, Salmos 1, que diz: Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse primeiro salmo, ainda que ele tenha autoria, data e local desconhecidos, ele traz informações muito importantes para a vida do temente a Deus, ainda no Velho Testamento, quando foram escritos os Salmos, mas que se mantém presente como fórmula imutável de como deve ser a forma de conduta, a vida, a condução das coisas, tanto pelos justos que amam a Deus e que se contrapõem aos ímpios, aqueles que não seguem os caminhos que são dados por Deus. É um salmo que exalta principalmente a justiça e o modo de vida, a maneira como o temente a Deus deve crer, ou deve agir. A primeira coisa que deve fazer nesse momento é que existe uma separação entre os justos, aqueles que creem, aqueles que seguem, e os ímpios. Aqui não necessariamente ele está falando que são pessoas frequentantes ou não à igreja, ou frequentantes ou não ao templo, que era o sentido original do texto, mas daquelas pessoas que seguem diariamente, que conduzem a sua vida segundo os preceitos de Deus. E nesse momento aqui, ele faz uma separação clara entre esses justos e ímpios, dizendo que eles têm caminhos diferentes e exalta um e recrimina ao outro. O verso 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Esse primeiro versículo, ele vai dar uma ideia muito clara de como deve ser o andamento e a vida, a conduta, as ações desse primeiro grupo. Ou seja, bem-aventurado, feliz é o homem, sortudo é o homem, abençoado é o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não vai pela cabeça daqueles que não seguem os caminhos de Deus. Além disso, além de não ir pela cabeça deles, ele também não se detém nos seus caminhos ou não faz as mesmas coisas que esses ímpios fazem. Quando ele chama de pecadores, e o pecado aqui está no sentido das coisas erradas, então, quando ele não os acompanha e não faz as mesmas coisas erradas, o que Deus considera errado, aquela noção de pecado presa ao erro, diante de uma visão que Deus tem das coisas, esse bem-aventurado, ele também não se detém nesse caminho e ele também não senta à roda daqueles que escarnecem, daqueles que fazem pouco, daqueles que não acreditam e por não acreditar não seguem, por não seguir ainda fazem pouco das normas e das regras de Deus. Então, nesse primeiro momento, três características são importantes para aqueles que seguem ao Senhor, para aqueles que são os felizes, os bem-aventurados. Primeiro, ele não anda segundo os conselhos dos ímpios, ele não se detém nos seus caminhos junto a eles, ele não senta a roda para fazer as mesmas coisas. A maneira de agir desse justo, ela se diferencia pelo prazer que ele tem na lei do Senhor, ou seja, para aquilo que Deus considera como justo, bom e correto. Antes, ele tem prazer, ele, esse justo, tem prazer na lei do Senhor.
E não é só o conhecer, não é só o seguir. É o seguir porque ele tem a plena convicção de que é a coisa certa a fazer. E isso lhe traz prazer. Não é cumprir a lei ou cumprir as ordens porque é uma determinação, é uma obrigação. É cumprir a lei e fazer as coisas que Deus considera como certas e justas porque é o correto a fazer. E é isso que o temente a Deus tem que fazer. Para além de conduzir, de fazer isso, seria impossível se ele não estivesse o tempo todo meditando na lei do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. Está o tempo inteiro refletindo sobre as normas, sobre as regras impostas por Deus. Mas além disso, ele está meditando sobre ela, ele está pensando sobre ela, ele está refletindo, e essa reflexão leva a que também a um exame de consciência na sua própria vida, se ele está seguindo corretamente ou não. E isso implica no sentimento de prazer ao seguir. Pois esses homens, esses justos, são como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dão fruto no momento certo e cuja folha não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Essa noção da árvore também é importante, porque aqui a gente pode fazer uma diferença bem grande entre a árvore cultivada e a árvore selvagem. Essa árvore cultivada junto a uma fonte de águas, e todo mundo sabe que a árvore, por ser imóvel, o fato dela estar próxima a cursos de água, próxima à barreira de água, facilita e possibilita que seja uma árvore bem desenvolvida, bem forte. E que essa árvore bem forte, ela produz frutos bons e saudáveis. Mas é uma outra reflexão que você tem que fazer sobre isso, porque os frutos dessa árvore, eles não beneficiam somente a própria árvore. Aliás, em muitos momentos eles beneficiam também a outros que não são a própria árvore. A árvore cultivada, ela serve para a alimentação humana. Enquanto a árvore que não cultivada, a árvore selvagem, a árvore que está longe desses ribeiros de água, desses cursos de água, essa árvore, ela está posta única e exclusivamente para a sua própria sobrevivência. Então, nesse momento, ao comparar os justos com os ímpios, esses justos, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, é uma árvore que produz frutos para a coletividade. E que o que ele produz pode ser utilizado e vai alimentar aos outros também, e não somente para a sua manutenção ou a sua sobrevivência. Essa árvore que está nos cursos certos, as folhas não caem, ela não vai ser prejudicada, ela se mantém forte e ativa. E tudo que ela faz vai ser bem sucedido. É preciso ter um cuidado porque algumas traduções traz como tudo quanto fizer prosperará, mas essa prosperidade não é aquela prosperidade onde todos serão ricos e terão todos os bens materiais. Prosperará no momento em que, mesmo que pensamos que as coisas que fazemos não estejam dando certo no momento, elas são providenciadas pela misericórdia e pela soberania de Deus. Então, no final das contas, tudo vai dar certo. No final, o capítulo 4, 5 e 6, ele vai falar sobre o contrário a isso, os ímpios. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. É uma figura muito ligada à agricultura, no momento em que os grãos, quando são despalhados, e tem que fazer a separação entre o fruto e a palha. Os agricultores daquela época, e hoje também em muitos lugares ainda fazem isso, que jogam ao vento. Como os frutos são mais pesados, eles caem de volta, ou numa lona, ou num pano, ou em alguma coisa previamente definida, e a palha é levada pelo vento, que depois será juntada e queimada. Os justos, aqui eles são vistos como esses frutos, que são mais pesados, mais densos, mais encorpados do que a palha. E por isso eles voltam ao lugar onde eles devem ser levados. Os ímpios são como a palha, que são levados pelo vento para depois serem ajuntados e queimados. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esse
injustos, esses ímpios que são levados como a palha, eles serão juntados e queimados, e eles não vão permanecer junto aos frutos, aos bons frutos, que serão selecionados e estarão na congregação. Essa congregação dos justos aqui nos remete também logo posteriormente à congregação dos santos ou a igreja invisível de Deus, onde estão assentados ou fazem parte todos aqueles que são escolhidos por Deus, que foram eleitos, que seguiram todas as normas e que não perecerão nos últimos dias. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na verdade, se a gente fizer uma extensão, o Senhor também conhece o caminho dos ímpios, ele já está determinando aqui qual será o caminho desses ímpios. Vai perecer, não vai dar certo. Que implicações a gente pode ter nisso para os dias atuais, para os nossos momentos? Diferente de um mundo em que podíamos nos apartar de determinadas pessoas e seguir em grupos quase isolados hoje, e no mundo de hoje isso é praticamente impossível de acontecer. Nós somente podemos andar segundo com todas as pessoas e nós não podemos discriminar ou nos afastar fisicamente de ninguém, mas esse momento de não nos afastar de ninguém não significa que nós devemos ser iguais a todos os outros. Existem momentos difíceis no cristianismo atual, onde a gente, por não se afastar fisicamente, a gente acaba não se afastando moralmente também desses grupos de pessoas. Então, felizes seremos se não andarmos segundo o conselho daqueles, pela cabeça daqueles que não temem ao Senhor, segundo aqueles que não estão de acordo com as regras de Deus, que aqueles que trazem a injustiça, a imoralidade, a inverdade para dentro da congregação, para dentro das pessoas onde vivem. Depois, felizes são aqueles também que, além de não seguirem esses conselhos, aqueles conselhos que sempre nos levam a fazer a coisa errada, a tomar decisões erradas, aqueles que também não se detêm nesses caminhos e começam a praticar as mesmas coisas que os outros fazem, ainda que saibam que aquilo tudo que está sendo feito não é o correto. E ainda sentamos a roda, e nessa roda temos as mesmas práticas que as outras pessoas, aqueles que não andam segundo os conselhos de Deus. As escrituras hoje nos mostram que enquanto naquele momento era lei, hoje a palavra ela deve ser amada e seguida. As normas que nós sabemos que temos que cumprir, elas devem ser cumpridas não porque somos obrigados, mas porque somos livres para segui-las. Nós não somos mais escravos do pecado, mas fiéis porque seguimos a Deus por vontade, por desejo e por prazer. Mas isso também nos implica a ter um momento inteiro de consciência e de leitura e de meditação na palavra, o que ultimamente está tendo muito pouco. Os teleevangelistas e algumas igrejas onde a reflexão sobre a palavra é muito pequena, é muito pouca. Lê-se um versículo, não se fala nada do que aquele versículo está dizendo e faz uma mensagem que exalta ao pregador e não a reflexão daquilo que devemos seguir. E com isso nós vemos os frutos que tem feito junto à igreja de hoje. Escândalos, afastamento da palavra, desconhecimento, vantagens, crentes acreditando em lobos em pele de cordeiro, falsos pastores, falsos mestres e também falsos crentes, que não se detêm mais e que não seguem mais os caminhos. Nessa visão de hoje, esses crentes não são as árvores plantadas junto a ribeiro de água, são aquelas árvores plantadas próximo ao deserto, que os frutos são murchos, são feios e que em determinado momento as folhas caem e a gente não consegue mais perceber que tipo de árvore frondosa seria aquela que, se estivesse próximo aos ribeiros de águas, próxima à fonte de água, estaria o ano inteiro frondosa, dando seus frutos no tempo certo, com a qualidade certa, beneficiando a todos, e não seriam. E esses frutos dados não são como a palha, que vai ser depois ajuntada e queimada, mas que vai estar no banquete divino dos últimos dias. Que Deus nos abençoe durante essa semana.